Paz e graça, amados. Eu ontem disse que nós teremos uma convidada e estamos a preparar uma live. Mas hoje eu passei aqui porque, por esses dias, não estar a postar o Evangelho de Deus. Então, eu passei aqui rapidamente para vos dizer o seguinte. Satanás, ele está a tentar brincar com a minha vida. Desde que eu comecei, por orientação de Deus, a falar do Evangelho do Senhor, não simplesmente nos grupos em que, como muitos de vocês sabem, e estamos juntos em alguns grupos, mas comecei a falar do Evangelho nas redes sociais, então Satanás não está se a sentir bem. E como uma serva havia dito que muita coisa iria acontecer, muitos iriam se levantar, mas não tenho medo disso, não me preocupa. Então, a minha filha, como todos vocês sabem, foi operada há 2 dias. E antes dela ser operada, já tive muitas dificuldades, muitas batalhas. E agora as batalhas vieram mais fortes ainda. Mas não há de ser nada. Não há de ser nada por quê? E vamos falar assim rapidamente. Vamos ler um versículo do livro extraído de Jeremias 25. No seu verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, há 23 anos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eu tenho-vos transmitido constantemente, mas vós não escutastes. Ou seja, muitos de nós, Deus nos chama para falar do Evangelho. Deus nos chama a transmitir o seu Evangelho. De várias formas. Não quer dizer que tens que vir aqui obrigatoriamente pregar e pôr nas redes sociais. Mas tem muitas maneiras de pregar o Evangelho. Louvando, ajudando as pessoas, lutando para que a tua igreja seja melhor. É muitas maneiras de falar do Evangelho. Então, desde que eu comecei a transmitir o Evangelho de Deus nas redes sociais, a minha batalha tem sido grande. Mas eu não vou deixar de fazer, porque Satanás quer. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sempre irei fazer o serviço de Deus. Porque não fui eu quem escolhi Deus, foi Deus que me escolheu primeiro. Foi Deus que me amou primeiro. Então, assim conforme Deus me escolheu primeiro e me amou primeiro, também vos escolheu e vos amou primeiro. Então, não importa o que você esteja a passar nesta noite, não importa o que você esteja a passar neste dia, neste ano, neste mês, nesta semana. Não permita que Satanás brinque contigo. Não deixe de fazer a vontade de Deus, porque Satanás está a tentar criar situações para te desanimar, para te distrair, para te baixar, para que você fique desmotivada, para que você pense que Deus te abandonou, para que você pense que Deus não está contigo. Isso são simplesmente mentiras enganosas de Satanás. E eu creio em Deus que tudo isso que o Satanás está a fazer comigo, com a minha vida, com a minha família, é passageiro. Tudo isso é porque ele está nervoso, está chateado. Porque ele viu que eu saí das minhas zonas de conforto. Ele viu que eu pedi a Deus que eu ultrapassasse outros patamares. E Deus me concedeu. Então ele não está satisfeito, porque ele queria que eu continuasse conforme estava. E conforme ele viu que as coisas não saem conforme ele quer, mas conforme Deus, porque é Deus que tem o comando da minha vida, assim como Deus tem o comando da sua vida. Então ele tenta fazer essas coisas, criar distúrbio, criar enganos, para ver se eu me perca, para ver se a minha família se distraia. Mas Deus é maior que está em nós. Assim conforme Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Deus nunca vai te abandonar. Até nos momentos difíceis, você pode pensar que Deus não está lá. Deus está, porque até no silêncio Deus está a trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, não aceite, não permita que Satanás venha te tirar do teu foco, venha te tirar do teu caminho, venha te tirar do teu propósito. Dificuldades sempre teremos. Jesus Cristo teve dificuldades, mas ele venceu as dificuldades. Então, vamos viver. Assim como diz a palavra, várias vezes eu vos falei do Evangelho, mas vós não escutastes. E é isso que Satanás quer. Satanás quer que nós não escutemos a voz de Deus. Satanás quer que nós não vivemos o Evangelho de Deus. Porque Satanás quer que nós façamos a vontade dele, e a vontade dele é enganosa. Então vamos escutar mais a palavra de Deus. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Vamos viver mais a palavra de Deus. Não importa a dificuldade em que nós estejamos. Ainda que achamos que está num fio da gota d'água. Mas vamos continuar firme. Vamos levantar madrugada, vamos orar dia e noite, mas não vamos desistir. Vamos pedir ajuda a um irmão, mas não vamos desistir.
Porque Satanás, ele não é mais forte que você. Satanás, ele não tem a autoridade que você tem, porque Deus te concedeu autoridade. E essa autoridade Deus não te concedeu simplesmente por te conceder. Te concedeu para que você utilize contra Satanás. Te deu para que você batalhe, para que você lute e para que você seja vencedor. Porque Jesus Cristo já venceu naquela cruz por você. Então, nesta noite, se você está, eu não sei o estado em que você está nessa hora. Eu não sei qual é o problema que está te tirar a paz. Eu não sei qual é a dor que está te tirar o sossego. Eu não sei qual é a doença que não te larga. Mas acredita, Deus está a trabalhar. Satanás simplesmente quer que você deixe de orar e buscar a solução desse problema, dessa doença. Mas Deus está a dizer, levanta. Não deixe de escutar a minha palavra. Continua firme. Continue firme. Porque você é mais que vencedor. Eu te escolhi primeiro, eu sou o teu pastor. E pelas minhas pisaduras você foi sarado. Então ninguém mais pode nos mentir, porque nós já pagamos o preço. Um homem morreu na cruz e nós fomos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Então nós somos filhos e cordeiros de Deus. A nossa história quem escreveu é Deus. Ninguém pode apagar e não tem como apagar. Então não desanime, mantenha-se firme. Por mais que a peleja seja difícil, mantenha-se firme. O momento da alegria chegará, porque nenhuma dor é para sempre. Seja forte, Deus vos ama rica e poderosamente. Beijo grande, que esteja em paz, a vossa casa esteja em paz e vocês e vossa casa possam servir o Senhor. No santo e poderoso nome de Jesus. Vamos ficar alerta, estamos no final do ano e Satanás gosta de tocar nas famílias nesse momento. Não vamos deixar, nem vamos permitir isso acontecer. Somos mais que vencedores. Somos filhos da promessa. Amém.